Tudo bem, meus friends? Como vocês estão? Preparados para a 7ª regra de 12 regras para a vida? Nós estamos analisando a obra 12 regras para a vida de Jordan Peterson, aqui no pré-livro terapia. Relembrando que no dia 5, quarta-feira, abrirão as inscrições para o clube do livro, que faz de grandes obras instrumentos terapêuticos. Então vamos lá. A 7ª regra fala: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Então, ela começa com o título Aproveite enquanto pode. A vida é sofrimento. Isto está claro. Não há verdade mais básica e irrefutável. Então, Jordan Peterson quer trazer a nós que o sofrimento é inerente ao ser humano. Não importa o que você faça. Ele diz assim: se você não está sofrendo agora, daqui 5 anos você vai sofrer. Mas eu não estou jogando azar na sua vida, não é isso. Mas que o sofrimento é inevitável. Alguém que você ama vai morrer, você vai ter uma briga com alguém, você vai ter algum problema financeiro. Por quê? Porque a vida tem as suas imperfeições. E por que ele quer deixar claro que a vida é sofrimento, a vida tem sofrimento? Porque muita gente acredita de uma forma bastante romântica: quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, serei feliz. Quando eu casar e tiver meus filhos, serei feliz. No sentido de que essa pessoa será totalmente feliz e não terá mais problemas. Mas isso é uma visão utópica, porque não importa a fase que você esteja, problemas existem e hão de surgir, porque é inevitável. Pessoas que nós amamos vão morrer. O seu filho vai ter um problema na escola e você vai ter que resolver. Você vai ter um problema com o teu chefe. Você vai ter que estar numa fase que você está trabalhando muito. Problemas, sofrimentos são inevitáveis. Então, ele quer que você compreenda isso, porque muitas vezes nós lutamos contra sofrimento. Nós queremos a todo custo não sofrer e nós sofremos mais ainda porque nós fugimos da dor. Aqui ele não está falando até então de sofrimentos inevitáveis. Por quê? Porque há autores que vão dizer assim, você pode sofrer também por burrice. O que isso significa? Que você está sofrendo à toa. Você não precisava sofrer, mas você está sofrendo à toa. Por quê? Porque você se colocou numa situação que não precisava por falta de conhecimento, falta de alguma coisa que talvez fosse mais fácil de arranjar, de conseguir alguma ferramenta, e você não foi atrás. Porque você quis ir pelo caminho mais fácil e se estrepou. Então, alguns sofrimentos, eles são e devem ser evitáveis. Mas tem outros que não importa, eles vão acontecer. Então, ele traz essa informação para nós. E aí, ele diz que muitas pessoas, para evitar o sofrimento, o que eles fazem? Eles buscam o prazer. Ele diz, então o que deveria ser feito, afinal? Quer a resposta mais óbvia e direta? Busque o prazer. Isso aí é o que você ouve de todo mundo. Siga seus impulsos, viva para o momento, faça o que é conveniente, minta, traia, furte, engane, manipule, mas não seja pego. Em um universo essencialmente sem sentido, que diferença faria? E de modo algum isso é uma ideia nova. A tragédia da vida e o sofrimento que faz parte dela tem sido usado para justificar a busca por gratificação imediata e egoísta há muito tempo. O prazer da conveniência pode ser passageiro, mas ainda assim é prazer. E isso é algo que se contrapõe ao terror e à dor da existência. Cada um por si, Deus por todos, como diz o antigo ditado.
Por que não aproveitar tudo o que puder sempre que a oportunidade aparecer? Por que não se determinar a viver dessa maneira? Ou haveria uma alternativa mais poderosa e convincente? Então, ele está dizendo para você, de uma forma irônica, como muitas pessoas fazem, buscar o prazer imediato. Para aliviar a dor, tem gente que faz isso, para fugir dos problemas da vida, vão lá e buscam o prazer incessantemente. A vida não tem sentido mesmo, e buscam o prazer incessantemente. Mas ele diz que essa não é a melhor forma inteligente de se agir. Porque agora eu vou falar um pouquinho com vocês da parte da filosofia de Aristóteles. A alma humana, ela tem a sua hierarquia, ela tem a sua formação, sua composição. Aristóteles dizia, claro, de uma forma extremamente resumida, gente, ele dizia que o ser humano tem um intelecto, uma inteligência, ele tem uma vontade, apetites. Claro que isso é muito mais amplo, tem muito mais coisas, mas só para você entender um pouco, tá? O que o autor dizia? Os nossos apetites são apetites que todo animal tem. Entenda apetite como desejo de comer, como desejo imediato mesmo. O cachorro está com fome, ele come. Você tem vontade de comer um doce, você come um doce. E existem, enfim, apetite concupiscível, irascível, mas não vou entrar neste mérito. E aí ele diz que o ser humano também tem apetites e é a parte mais baixa da alma humana. E que eles não são ruins nem bons, dependendo de como você vai utilizar esses apetites. Outra característica da alma humana é a vontade. A vontade é um apetite também, mas esse apetite, essa vontade, ela é guiada pela inteligência. Então essa vontade vai nos impulsionar a buscar o que é melhor para nós, o que é significativo para nós. A nossa inteligência, quanto mais iluminada, melhor vai conduzir a nossa vontade. Como bem sabemos, muitas vezes a nossa vontade e os nossos apetites não estão em comum acordo. Então nós precisamos convencer-nos de que buscar o que é significativo às nossas vidas. Muitas vezes buscar o prazer imediato não lhe fará bem. Claro que causa um prazer momentâneo, mas a longo prazo isso não te fará bem. Se você, por exemplo, bebe desmoderadamente, se você usa drogas, se você come muitos doces, você pode ter problemas a longo prazo. Você pode ter, por exemplo, no caso de doces, você pode ter uma diabetes, e se você continuar saciando esse teu prazer imediato, uma perna sua será amputada, e aí você viver sem uma perna. São sofrimentos evitáveis, não são? Adiar essa gratificação, adiar o prazer momentâneo, dizer não para nós mesmos, para que a gente tenha algo significativo, tenha saúde nas nossas vidas. Eu preciso adiar querer ficar na piscina o dia inteiro e ir trabalhar, para que eu, meu final de semana, nos meus dias livres, eu possa sentar numa piscina e tomar o meu suquinho natural de laranja. Entende? Eu tô dando um exemplo aqui para vocês. Ir à praia, ter dinheiro para comprar um sorvete. Então eu adio a gratificação pessoal por algo significativo. Mas existe uma concepção de que nós devemos buscar só o que é conveniente. Então você já deve ter ouvido por aí: se sentir faz sentido. Se sentir faz sentido, então quer dizer que eu estando pré-diabetes e comer doce
ter o desejo de comer doces exageradamente faz sentido? Eu senti desejo, faz sentido? O que a gente precisa entender é que a gente sente um monte de coisas. Os nossos apetites pedem um monte de coisa, mas isso não significa que é o melhor para nós. Pode ser conveniente, mas não é significativo. Então, outros autores, como Julius Payol, vai dizer que não existe pessoas livres, senhoras de si. Não existe pessoas livres que só dizem sim para si mesmo. Para você ser dono de si mesmo, para você conseguir ter liberdade, você precisa dizer não a si. Porque a partir do momento que tudo que eu sinto vontade, eu sacio na minha vida, eu não quero trabalhar, eu vou ficar aqui assistindo TV. A partir do momento que eu só faço aquilo que eu tenho vontade, aquilo que me dá um prazer, uma gratificação imediata, eu sou escravo de mim. Eu estou sendo escravo, porque eu estou sendo escravo dos meus prazeres. Eu não consigo dizer não para mim mesmo. Eu não consigo dizer não para o meu desejo imediato. Então, só que assim, o que vai acontecer? Entendi, então eu preciso dizer não para os meus desejos imediatos para pensar num futuro, ok. Mas isso vai me exigir sacrifícios, obviamente, vai me exigir. Por quê? Porque, peraí, você está me oferecendo sacrifícios e ainda está tentando tirar meu prazer? Infelizmente, sim. Porque você vai pensar a longo prazo. E tem muita gente que não tem a mentalidade a longo prazo ou a médio prazo. A pessoa quer e ela quer agora. É como aquela criança mimada que se joga no chão e fala, não, eu quero agora, depois eu já nem quero mais. Ao se engajarem em sacrifícios, nossos antepassados começaram a expressar aquilo que seria considerado uma proposição, que não pode ser representada da seguinte forma: que algo melhor pode ser obtido no futuro ao abrir mão de algo de valor no presente. O que você pode conseguir de melhor? Você está abrindo mão de trabalhar para ficar assistindo TV em casa. O que de melhor você pode obter com essa atuação no futuro? Acho que nada, não é? Então a gente precisa pensar que para você cuidar de si, para você ter uma vida com mais significado, você precisa fazer alguns sacrifícios. E aí a primeira questão, o que deve ser sacrificado em sua vida? Pequenos sacrifícios podem ser suficientes para resolver problemas pequenos e singulares. Então você tem que pensar, o que eu preciso sacrificar em minha vida? Começamos nossa análise com uma verdade dura, evidentemente subestimada. Às vezes as coisas não dão certo. Isso parece ter a ver com a terrível natureza do mundo, com suas pragas, fome, tirania e traições. Porém, o problema é, às vezes, quando as coisas não estão dando certo, não é por causa do mundo. Em vez disso, a causa daquilo está sendo mais valorizada naquele momento subjetivo e pessoalmente. Por quê? Porque o mundo é revelado a um grau indeterminado através do modelo de seus valores. Se o mundo que você está vendo não é o que você quer, está na hora de examinar seus valores. Está na hora de se livrar de suas pressuposições atuais. É hora de abrir mão. Pode até ser hora de sacrificar aquilo que mais ama para poder se tornar quem você puder se tornar, em vez de ficar sendo quem é. Você olha para o espelho e você diz, eu não gosto do que eu vejo. Eu me acho muito gorda, eu me acho muito magra. Eu me acho muito magro. Talvez seja hora de sacrificar algumas coisas. Talvez seja hora de dizer não àquele pãozinho, aquele excesso de comida. Talvez seja hora de começar
a ser senhor de si. Que ele está dizendo, nós temos que buscar o significado como um bem maior. Mire alto, preste atenção, conserte o que puder consertar, não seja arrogante com o próprio conhecimento, empenhe-se em ser humilde, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, opressão, tortura e morte. Torne-se consciente da sua própria insuficiência, de sua covardia, malevolência. Talvez a falha não esteja no mundo, talvez ela esteja em você. Você falhou em acertar a meta, você errou o alvo, você está destituído da glória de Deus, você pecou, e tudo isso é a sua contribuição para a insuficiência e para o mal do mundo. E acima de tudo, não minta. Mentira leva ao inferno. Foram as grandes mentiras e pequenas dos estados nazistas e comunistas que produziram a morte de milhões de pessoas. Considere então que aliviar a dor e o sofrimento desnecessário é um bem. Faça disso um axioma. Com o melhor das minhas habilidades, agirei da forma que alivia a dor e o sofrimento desnecessário. Por isso que eu disse, é preciso entender que há sofrimentos desnecessários na nossa vida. E que a gente sofre por falta de conhecimento, a gente sofre porque a gente se colocou em determinadas situações, e como nós já falamos, de quem é a culpa? É do mundo, do universo? Tem uma frase do Olavo que ele fala o seguinte: quantas pessoas eu conheço que reclamam das ações que elas nunca tiveram, dos resultados das ações que elas nunca tiveram. As pessoas, porque eu nunca, a vida não foi justa comigo, porque, mas as ações para ter aquilo, fazer coisas significativas para alcançar o que se deseja, ela nunca teve. E aí ela está reclamando dos resultados das ações que elas nunca tiveram. Então a gente precisa parar com o impulso cego, que é a conveniência do ganho a curto prazo. Porque o significado surge quando os impulsos são regulados, organizados e unificados. Se a estrutura de valor está orientada para o aprimoramento do ser, então o significado revelado será o sustento da vida. Se agir corretamente, suas ações permitirão que você esteja psicologicamente integrado, agora, amanhã e no futuro. E ao mesmo tempo que beneficia a si mesmo, sua família e o mundo mais amplo ao seu redor. Tudo passará a fazer sentido e se alinhará ao longo de um único eixo. Tudo se encaixará. Isso produz o significado máximo. Esse passar a fazer sentido é um lugar no tempo e no espaço cuja existência podemos detectar em nossa habilidade de experimentar mais do que é revelado simplesmente no aqui e agora através dos nossos sentidos, que são obviamente limitados em sua capacidade representacional de juntar as informações. O significado triunfa sobre a conveniência. O significado satisfaz todos os impulsos agora e sempre. É por isso que podemos detectá-lo. Se você decidir que não tem justificativa para o seu ressentimento contra o ser, apesar de sua injustiça e dor, pode vir a perceber coisas que você poderia consertar para reduzir, mesmo um pouquinho, o sofrimento e a dor desnecessária. Então você poderia dizer, como posso usar meu tempo para deixar as coisas melhores em vez de piores? Você vê que ele sempre volta nessa pergunta. Essas tarefas podem se anunciar como uma pilha de papéis não resolvidos a qual você poderia dar atenção, como um quarto que poderia tornar um pouco mais acolhedor, ou a refeição que poderia ser um pouco mais saborosa, oferecida mais agradecidamente à sua família. Você pode descobrir que cuidar das suas obrigações morais, tornar o mundo melhor no topo da sua hierarquia, você vai experimentar um significado cada vez mais profundo. Isso não é êxtase, não é felicidade, é algo muito mais parecido com uma expiação pelo fato criminoso do seu ser fraturado e danificado. É o pagamento da dívida que você tem pelo milagre insano e horrível da sua existência. É como você se lembra do Holocausto, é como você compensa a patologia da história. É a adoção da responsabilidade do ser
Um habitante em potencial do inferno é a disposição de servir como um anjo do paraíso. Conveniência é esconder toda a sujeira debaixo do tapete. É cobrir com um pano o sangue que você acabou de derramar. É evitar a responsabilidade. É covarde, superficial e errada. É errada porque a mera conveniência multiplicada por muitas repetições produz a personagem de um demônio. É errada porque a conveniência meramente transfere a maldição que pesa sobre você para outra pessoa ou para o seu eu do futuro de uma maneira que tornará o seu futuro e o futuro geral pior em vez de melhor. Não há fé, nem coragem, nem sacrifício algum em se fazer o que é conveniente. Não há uma observação cuidadosa de que suas ações e pressuposições importam, ou de que o mundo é feito daquilo que importa. Ter significado em sua vida é melhor do que ter aquilo que quer, porque talvez você nem saiba o que quer ou o que de fato necessita. O significado é algo que vai até você por conta própria. Você pode ajustar as pré-condições, pode seguir o significado quando ele se manifestar, mas você não consegue simplesmente o produzir como um ato de vontade. O significado traduz a ideia de que você está no lugar certo, na hora certa, adequadamente equilibrado entre a ordem e o caos, onde tudo se alinha da melhor forma daquele jeito. O conveniente funciona apenas para um momento, é imediato, é impulsivo, é limitado. O que é significativo, por contraste, é a organização daquilo de outra maneira, que de outra maneira seria meramente conveniente. O significado é aquele momento quando tudo que existe fica alinhado em uma dança que tem um único propósito: a glorificação de uma realidade que, não importa quão boa tenha repetidamente se tornado, pode ficar cada vez melhor e eternamente assim em direção ao futuro. O significado é o equilíbrio máximo entre, de um lado, o caos da transformação e da possibilidade, do outro, a disciplina da ordem incontaminada, cujo propósito é gerar, a partir do caos, uma ordem que será ainda mais imaculada e capaz de produzir um caos e uma ordem ainda mais produtivos e equilibrados. O significado é o caminho, a senda da vida mais abundante, o lugar em que você vive quando é guiado pelo amor e fala a verdade. E quando nada do que você deseja ou poderia desejar será mais importante. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Muitas vezes você não chega no projeto que você gostaria de colocar em prática porque você busca somente o que é significativo. Porque você não tem persistência. Muitas vezes você lida com a vida como se ela fosse um pirulito, um chocolate, um bolo de chocolate que deve ser apenas saboreada e apreciada. Quando na verdade há alguns valores, alguns deveres morais que realmente vão trazer a noção de saciedade dentro de você, a noção de eu encontrei o significado das coisas da minha vida. Mas primeiro você precisa começar a dizer não a algumas coisinhas, a dizer não para si mesmo, voltar a ter um certo controle de si, aquilo que é possível, porque a gente sabe que a gente não tem total controle sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre nós, mas é possível ter um certo domínio de nós mesmos. Só que isso não vai acontecer se você não souber dizer agora não. Isso aqui não é bom para você nesse momento, você não vai fazer. Você precisa não ser escravo de si mesmo. Isso é para o seu bem. O teu apetite, lembra que eu falei a parte mais baixa da alma? O teu apetite, ele não deve te guiar, porque você não é um animal. O apetite pode guiar animais, domésticos, pode guiar animais na floresta, pode guiar animais por aí. Então, com fome, come, mas ele não pode guiar você. Na verdade, ele não deve guiar você, porque você tem uma coisa chamada inteligência. E quanto mais você aguçar a tua inteligência, quanto mais você souber e conhecer, mais você tenderá a guiar a sua vontade.
Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Até mais, meus friends!